Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre melhoria contínua, que é aqui da Faz Podcast. Vai ser o podcast da nossa fábrica de soluções. Nós estamos aqui com um roteirinho para a gente tentar seguir ele, tá, pessoal? Vamos lá para ver se vai dar tudo certo. Bom, pessoal, eu sou o Jonathan. Alguns de vocês vão ver mais hoje a figura do Ricardo nos nossos primeiros vídeos. O Ricardo está aparecendo aí. E aí eu queria que o Ricardo desse um alô para nós, falando quem que é ele, para a gente poder começar essa conversa legal, que o Ricardo tem sempre falado, essa conversa nossa. Muito bem. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu começo sempre os vídeos assim, aqui não pode ser diferente. É um prazer estar aqui, começando esse nosso primeiro episódio, é um desafio nosso, essa parceria aqui do Faz Soluções. Uma proposta nossa para apresentar para você aí do nosso dia a dia, do dia a dia que você está vivendo, das dores e busca por soluções. E vamos lá, vamos colocar isso para frente e viver esse podcast. O que eu posso dizer é o seguinte, conte conosco, nós contamos com você, conta com a gente também, para que esse aqui seja um canal muito mais de conversa, de troca de ideias. Pode esperar que daqui a pouco, inclusive, nós vamos começar, né, Jonathan, a interagir aí com você, então fique esperto. Boa. Bom, Ricardo, falando sobre isso, né, você se apresentou, vou me apresentar. Eu sou o Jonathan, aqui também da Faz Soluções. A gente idealizou isso aqui de uma forma bem legal. Mas para vocês conhecerem a gente, né, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação, também tenho Gestão e MBA da parte de projetos, e tenho também o curso, né, Ricardo, que a gente fez junto até, a propósito. O Ricardo também tem essa certificação de Master Black Belt que a gente já produziu, já concluiu também. Mas mais do que isso, eu acho que a nossa vivência, né, de consultoria É mais importante. é a mais importante. Hoje a gente está inteirando aí mais ou menos uns 8 anos de consultoria, né, de atendimento às indústrias. Bem direto, mas um pouco antes, né, 2014, ali, então 10 aninhos aí nessa batalha. É verdade, já temos aproximadamente 10 anos de dedicação. Eu estou falando 8 porque foi quando a gente realmente ficou completamente exclusivo, né? É verdade. Porque a gente começou na sala de aula, a gente já foi professor, já foi instrutor, né? No Senai, não tem importância nenhuma falar que é uma instituição que todo mundo já ouviu falar. A gente trabalhou muito tempo com instrutoria dentro do Senai e depois a gente migrou para essa área técnica, que é realmente trabalhar com melhoria contínua, que é trabalhar com Lean Manufacturing. E aí, Ricardo, pegando esse segmento aqui, olhando o nosso roteirinho para a gente não esquecer de tudo que a gente quer contar para vocês sobre tudo sobre melhoria contínua, esse é o local que a gente quer desenvolver, que hoje tem pouca gente falando sobre isso. O que é a Faz? Conta para nós, Ricardo, o que foi a Faz para você, para a gente poder entrar nesse universo aí de melhoria contínua. Boa, vamos lá. A Faz, para ser bem direto, ela é uma idealização nossa com uma proposta de apresentar para você, né, dentro das suas dores, soluções, mas soluções práticas. O Jonathan acabou de falar um pouquinho aí da nossa história, aí, né? Nós temos 10 anos de jornada, mas 8 ali bem fixos e tal. E o que a gente aprendeu ao longo dessa jornada é que quanto mais simples, mais a solução vem, sabe? A teoria, ela existe, nós não vamos apresentar aqui 100% de novidade, nós não estamos inventando absolutamente nada, esquece. A proposta da Faz Soluções é justamente pegar a nossa vivência, aquilo, as dores, os tropeços, os muros que a gente teve que transpor e trazer para você. Mas assim, de forma simples, é essa conversa aqui, sabe? É transformar isso mais numa conversa do que numa aula. Nosso propósito, especialmente aqui no Faz Podcast, não é uma aula. O nosso propósito aqui é trocar uma ideia e apresentar para vocês o que nós vivemos e quais foram as soluções que nós aplicamos. Nós dois já trabalhamos juntos em projetos, sim, mas já trabalhamos separados também, cada um pegando o seu projeto. Então, o Jonathan tem vivências que eu não tenho, eu tenho vivências que, e nessa nossa troca, a sinergia que surgiu entre nós, é que vem essa proposta. Então, o Faz Soluções, ela é justamente para apresentar isso para você. Olha lá, se eu falei alguma bobagem, você me corrige aí. Não, a Faz Soluções, ela nasce conosco, né, Ricardo, numa idealização de ter um espaço hoje que não existe, falando especificamente sobre melhoria de processo, que a gente sabe que é uma dor que existe no mundo, e eu vou ser um pouco mais ousado. Falando do nosso povo tupiniquim aqui, nossa, Brasil, a gente é muito avacalhado, né? A gente sabe que no nosso Brasil a gente sempre quer dar um jeitinho. E a gente sabe que esse jeitinho nosso, ele é muito bom em alguns aspectos, nos ajuda em algumas situações, não vou negar,
Mas na grande maioria das vezes isso não pode ser regra. A gente entende que isso tem que ser exceção. Essa capacidade nossa de dar jeitinho tem que ser uma exceção e não uma regra. Com a Faz Soluções é um ambiente para hoje aqui a gente falar sobre melhoria contínua, falar sobre a parte de desenvolvimento na parte de padronização, aperfeiçoamento de processos, primeiro pilarzinho que a gente quer chegar também, né, Ricardo? Nosso sonho é chegar na parte da indústria 4.0, que é chegar nas tecnologias avançadas. Então, o primeiro pilar, para ter tecnologias avançadas, todo mundo precisa começar no pilar de otimização. Então, a Faz Soluções, ela nasce com esse desejo, né, da gente poder transmitir essa mensagem com vocês. Ter esse ambiente, esse espaço aqui hoje no mundo, falando sobre melhoria contínua, falando sobre técnicas que a gente aqui não é dono da razão. Não esquece. A gente quer realmente ter a participação de vocês falando conosco. A gente quer ser essas pessoas que vão estar aqui desbravando com vocês. Então, a gente pede muita colaboração e a participação de vocês nos ajudando a desenvolver esse tema que é tão necessário para todos. É isso, a palavra aqui é compartilhar. E ó, só antes da gente entrar até no próximo tema aqui de conversa, pegando um gancho no que o Jonathan falou, cuidado, hein? Presta atenção. Não adianta você querer ser 4.0, trabalhar com tecnologias habilitadoras se a sua otimização não funciona. Presta atenção. O risco de frustração, nossa, é altíssimo. E nós já vivemos isso muitas e muitas e muitas vezes. Então fique esperto. Bom, pessoal, então, seguindo sobre isso, uma das perguntas que a gente selecionou aqui, a gente já se apresentou, eu queria puxar, Ricardo, falando como foi a sua jornada sobre o Lean, como que você descobriu essa parte de melhoria contínua, para o pessoal que conhecer, que aí a gente acaba se esbarrando, é onde a gente cruza o nosso caminho, né? Conta pra gente como que foi essa descoberta, essa vivência para você em relação à parte de melhoria de processos e Lean Manufacturing. Beleza, maravilha. Ó, diferente do Jonathan, né, que apresentou aqui, que está bem voltado para automação, e eu já sou formado em engenharia de processos. Verdade. Sou engenheiro de produção. Mas, vamos lá, né, vamos ser sinceros, na faculdade a gente permeia por muita coisa, mas eu venho dessa formação de melhoria. Então, o Lean Manufacturing, esse primeiro contato que eu tenho, eu vou ter na faculdade. Maneira muito crua, muito superficial, até porque o curso que eu fiz, a minha graduação, ela tinha muito um viés da área da mecânica, então a gente foi muito para isso. E a melhoria de processo estava ali, mas entre nuvens. E aí, quando a gente vem para essa proposta, que a nossa jornada se cruza, é que isso fica muito latente, né? A percepção da necessidade das empresas, a dificuldade, e aí o descortinamento mesmo, sabe? De que se você observar e enxergar as nuances, os desperdícios, existe um caminho para resolver. Isso é que é mais legal. E que a faculdade não me ensinou, sabe? Foi muito nessa percepção do nosso dia a dia, lá as primeiras empresas que a gente atendeu, pequenas ainda, tá? Não, vou adiantar, nós dois já atendemos multinacionais. Multinacionais, empresas aí top no mercado. Mas a gente começou atendendo empresas de bairro, né? Foi. E é muito legal isso, sabe? Porque ali a gente foi percebendo essa dor, essa necessidade, e o Lean foi se mostrando essa solução. E o mais legal é que a gente, modéstia à parte, descobriu que dá para fazer de maneira simples. Eu acabei de falar, nós atendemos empresas de bairro e atendemos multinacionais. Os problemas são os mesmos. Verdade. E as soluções também. Então presta atenção nisso aí. Mas aí, Jonathan, eu tô curioso, eu acho que o pessoal também tá. Você, que vem da área da automação, cara, como é que foi esse desafio para você? Porque eu vi na faculdade, mas você não. E aí, como é que foi esse desafio para você? Bom, muito legal, Ricardo. Eu comecei na área de engenharia de controle e automação, puxando até um pouco para trás, eu fui técnico da parte elétrica, então minha primeira paixão foi realmente mexer com a parte de inteligência, de tecnologias, bem na área robótica, eu amava isso, automação. Só que quando eu estava na área de instrutoria, me surgiu a oportunidade de eu aprender sobre isso. Era um curso que poderia ser feito. E quando eu comecei a enveredar isso, eu comecei a me destacar, ter bastante interesse com isso na própria unidade que eu já trabalhava, e isso ficou muito latente. E aí eu tive a oportunidade de começar a fazer os atendimentos dessas empresas, assim como você. Começando nessas empresas de bairro, essas empresas pequenas. E aí eu fui desenvolvendo e fui aprendendo isso foi me dando cada vez mais
gana e paixão pela parte de melhoria, pela simplicidade que é. É isso. E a simplicidade, cara, por incrível que pareça, mesmo ela sendo uma coisa para nós hoje tão óbvia, não é para todo mundo. Não é mesmo. E são temas que parecem ser muito fáceis de se dialogar, de se falar, e de fato é quando a gente começa a discutir com as empresas, né? Desde o empresário até o operador, né? O peão que todo mundo fala, a gente discute sobre isso, que são assuntos que todo mundo consegue entender, mas não enxergar. E aí que é o diferencial. Quando a gente começou a desenvolver essas metodologias, a aplicar o Lean, eu fui ficando cada vez mais apaixonado por essa metodologia, por essa filosofia de vida, né? E isso fez toda a diferença para mim, quando eu comecei a trafegar sobre isso. E aí foi quando a gente começou a se conhecer, né, Ricardo? Lá na frente. É isso mesmo. A gente teve esses encontros lá na frente, primeiro superficiais, porque estava bem atarefado ainda, mas depois cada vez mais a gente se encontrou e foi conhecendo. E o mais legal, tinha outros colegas também, tá? Nessa jornada. Mas assim, a nossa sinergia foi muito grande, porque a gente foi trilhando o mesmo caminho na paixão pela ferramenta. Verdade. Na busca por melhorias, e a gente sempre concordou muito, sabe, desses aspectos, o que vivia. E aí foi natural, né, essa troca de ideias entre a gente. E a jornada nasceu, né? Então, assim, essa simplicidade da ferramenta não, da filosofia, é uma boa correção para fazer aqui, sabe, Diogo? Boa. O Lean não é uma ferramenta, cuidado. O Lean é uma filosofia. Sim. Que contém ferramentas. Aí é que tá a pegada. Mas ele é uma filosofia. E por ser uma filosofia, você precisa ter cuidado, paciência para poder aplicar. Eu acabei de falar de frustração. Cuidado para você não se frustrar. E nós, nessa jornada, pequenas, médias, grandes, multinacionais, nós já vimos frustração porque o pessoal acha que é mágica, acha que é uma ferramenta que você aplica e já tem o resultado imediato, e não vem. E aí, quando não vem, fala que o Lean não presta, que não serve, que não funciona. Não é isso. Então, é uma filosofia, mudança de cultura, de comportamento e tal. E nós vamos conversar muito sobre isso aqui. Boa. Pegando esse segmento que você está falando, Ricardo, de fato a gente pegou muitas situações da gente aplicar e a gente também no começo da jornada se frustrava, né? Gasta muito. Porque a gente fazia a coisa, dava certo e às vezes ela não tinha continuidade, ela não tinha perenidade. E a ideia do Lean, né, ele ser uma filosofia, uma implantação de cultura, por isso que eu falei que no nosso Brasil, no povo tupiniquim, a gente não tem isso tão bem enraizado, né? Não. A gente sabe que isso é uma cultura que não vem daqui do Brasil, uma cultura que vem do Japão. E essa filosofia, essa disciplina que o povo oriental tem, é diferente de nós do Brasil. Nossa, muito. Isso dá muito choque, porque a gente tem que se pegar, né? Mudar esse comportamento que é tão necessário, que é mudar esse conceito de qualquer coisa dá, jeitinho pra tudo, fazer, né, a execução. Essas partes, então, são muito doloridas para nós, brasileiros, porque a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de fazer. Então, foi nesse viés que a gente também foi desenvolvendo, mudando as nossas características e entendendo a importância de se aplicar e de se viver essa cultura, que ela não vai fazer milagre da noite pro dia. Exato. É uma construção. Pegando essa parte de construção, Ricardo, eu queria falar um pouquinho, que essa nossa chamada para os primeiros podcasts, a gente quer falar muito sobre isso. A gente está falando muito de desperdício, né? Do conceito que a gente está falando. Os nossos primeiros vídeos, se você não assistiu, por favor, vai lá no YouTube e assiste. Aí, né? Dá o nosso like lá, acompanha. A gente está falando sobre essa cultura. A gente está falando da jornada que é o Lean, porque ela é uma jornada. E essa transformação que o Lean pode oferecer começa pelo primeiro conceito, que é enxergar os desperdícios, né, Ricardo? E essa parte de enxergar os desperdícios, saiba, é o mais difícil. Parece que não é, mas é. A gente sente os desperdícios. Boa. E sente como um sintoma final. Você sabe que você não está produzindo bem, você chega no final do dia, está frustrado porque não conseguiu entregar, a produção está atrasada, hora extra está lá em cima. Isso são sintomas de um desperdício que está acontecendo, e pior, de vários desperdícios que estão acontecendo. Então, essa provocação do Jonathan é enxergar o desperdício. Porque saber, a gente já sabe, você já sabe. Vamos lá, nós estamos falando para um público grande aqui. Você já sabe o que é desperdício. Você já sabe que a hora extra está alta, que você está entregando com atraso, que os produtos estão mais ou menos. Mas isso são sintomas. A nossa provocação, a provocação aqui do Faz Soluções é ajudar você a enxergar. Verdade. Enxergar. Você tem que saber
o que são esses desperdícios para poder atacar, porque senão a gente vai cair naquele loop que nós dois já vimos. Manda embora a gente, contrata gente nova, compra a máquina e o problema Não resolve. não resolve, não vai. Vou aproveitar, vou puxar um gancho de uma empresa que eu tive a oportunidade de visitar. Eu estava lá de passagem nessa empresa, eu fui fazer uma visita no consultor, que também é colega nosso, estava lá fazendo um trabalho, e eu fui para ajudar a analisar. Eu fui lá de visitante. E foi muito engraçado que eu passei num processo e como a empresa já estava assim, e acontece uma coisa legal, né? Quando se vive naquele processo, naquela coisa, cai-se num perigo que é de acostumar com os desperdícios. Muito, é. E aquilo já não incomoda mais, é o que o Ricardo tá falando. O desperdício tem que começar a incomodar, a doer. E quando eu cheguei, me espantou muito a movimentação do pessoal. E eles faziam aquilo, a movimentação, para eles era normal. E eu cheguei e eu simplesmente comentei, né, com a pessoa que era responsável lá, o supervisor. Falei, cara, engraçado, vocês andam muito aqui no processo de vocês. Eu achei estranho, meio complicado, vocês andam demais. E aí ele falou, cara, é verdade. Ele não me falou na hora, ele só escutou e a gente continuou o passeio, né, passando na fábrica, visitando a fábrica. Eles estavam me apresentando o processo completo, então eu vi várias etapas. Mas uma etapa me chamou a atenção, porque uma das etapas eles precisavam ficar andando. Eles andavam para ficar limando um produto. Então ele andava com a lima e ficava limando, era um tubo. Então ele ficava limando muito o tubo. Essa situação me chamou muita atenção. E aí eu comentei, e aí fomos embora. Depois disso, em outro momento, eles começaram a conversar mais comigo. Cara, eu achei interessante que você comentou isso, a gente nunca tinha observado. Que a gente andava muito, que a gente movimentava muito, que é um dos desperdícios que a gente está falando. Isso me incomodou. E aí é engraçado, né, Ricardo? Quando a gente chega com a primeira vista, né, numa empresa, num lugar, a gente chega com esse olhar mais sensível, porque a gente também foi desenvolvendo isso, né? Esse olhar clínico de se incomodar. E por ser de fora, facilita ainda mais. Facilita pra caramba, né? O olhar tá lá de fora. Quem tá lá é isso aí, ó. Quem tá lá já era, né? Já tá acostumado. Às vezes tá preocupado com a entrega. Muito. Né? Muito sofrendo pressão com essa entrega e aí não enxerga. E aí vai uma dica aqui, sabe, Jonathan, que eu queria dar pro pessoal. Talvez você esteja num estágio que você não consiga contratar uma consultoria, alguém para estar aí. Pede alguém de fora. Chama alguém do escritório. Aí dentro mesmo da sua empresa, alguém que não está inserido. Convida alguém para ir ver. Esse olhar de fora não viciado, verdade, já vai trazer muitos insights. Mas muitos insights, muita coisa. E claro, vai acompanhando aqui, né, tanto o Faz Soluções como o Faz Podcast, para que você tenha essas percepções no seu dia a dia. Mas o olhar de fora ele é importante, né? E isso é que facilitou o nosso dia a dia de visitar uma empresa que nós não estávamos inseridos no processo dela. Aí isso é muito interessante, é uma pegada interessante que você trouxe para a gente. Bom, Ricardo, e aí me veio uma pergunta aqui para você, que eu queria ver, como é que quando você chega numa empresa para poder enxergar os desperdícios, por onde você começa, o que acontece? Como é que é aquele momento que a gente sabe, quando a gente começa a andar numa empresa, a gente vai conhecendo o processo, a gente começa a fazer aquela perguntação, entender o que está acontecendo. A gente vem muito com curiosidade. Eu acho que é legal isso que você estava falando aí. É isso, é esse entendimento, sabe? Esse entendimento, ao longo dessa nossa jornada, a gente foi aprendendo, sabe? A trilhar esse caminho, a ouvir muito. E uma coisa legal, sabe, Jonathan? Não raramente, a parte do nosso processo, do nosso trabalho é convencer que nós estávamos ali para ajudar. Geralmente as pessoas olhavam para a gente com um pouquinho de desconfiança, colegas engenheiros também, olhando ali, a gente falou, o que esse povo está fazendo aqui? Então parte disso era convencer aquela pessoa que nós estávamos com um braço, como parceiros, né? E que esse nosso olhar ele era diferente. Mas assim, respondendo a sua pergunta, é interessante visitar mesmo todo o processo, sabe? Se eu puder deixar uma dica aqui, para você começar, escolhe um produto, põe uma fitinha, marca esse produto e acompanhe ele todo, tá? Para você ver mesmo onde começa o primeiro processamento, dali ele vai para onde, dali... E não pensa em solução por enquanto, não. Só vê, só acompanha. Eu garanto, Jonathan, sem medo de errar, pode me corrigir. Se você fizer isso,
a primeira vez você já vai começar a surgir algumas perguntinhas na sua cabeça. Mas peraí, mas por que faz assim? Sabe por quê? Você sabe como faz, você até sabe, você é líder, você sabe como é que tudo se processa. Mas você já tentou, inclusive, escrever passo a passo? Difícil. E acompanhar, então, você vai perceber, você já vai vendo o seguinte, mas por que parou ali? Por que tá esperando aqui? Por que foi lá pro canto? Não, sabe? Esses primeiros. Então, assim, acompanhar. E aí já vem a primeira palavrinha. Gemba. Gemba walk. É sujar a bota. É ir para o chão de fábrica, é ter essa percepção. Não confunde chão de fábrica no literal, não, sabe, Jonathan? Chão de fábrica é visitar o processo. Às vezes o seu chão de fábrica é no escritório. Não é no chão de fábrica, é no escritório. Então, quando a gente fala aqui do Gemba, de ir no chão de fábrica, vai no processo. Vai, acompanha. E vai nessa. Nós, pelo menos, temos essa perguntação. Jonathan, então pergunta, pelo amor de Deus. E a gente vai perguntando, para poder entender mesmo. Segura a sua ansiedade em tentar buscar solução. E vai anotando, dica, vai anotando suas percepções para você visitar esse caminho. Mas assim, primeira questão, vai no processo. Vai. Se for um documento, marca o documento. Se for um produto, marca e acompanha do início até o fim. Até chegar lá na expedição. Você já vai perceber um monte de coisas. Muito legal, Ricardo. Você tá falando aí de ir no Gemba, uma curiosidade, que eu fui com um empresário, e o legal da gente tá em vários tipos de empresa, o empresário virou para mim e falou assim, tem que ir para a fábrica, colar o umbigo na máquina. E esse termo ficou legal, que hoje alguns consultores que eu ando, eles que estavam comigo nessa empresa, eles falam muito isso ainda. Não, nós temos que colar o umbigo na máquina para acompanhar o processo. E isso que você falou em relação a perguntar e a conhecer, pode parecer óbvio, a gente fala muito, a gente talvez vai bater nessa tecla em diversas outras situações, parece óbvio, mas você tem que perguntar. Tem que perguntar, não há muito. Muito perguntar, pode parecer óbvio, cara, aquele produto vai para lá, mas pergunta para quem está lá no processo, ele sabe que aquele produto tem que ir para lá, ele sabe que esse é o caminho, ele sabe que aquilo que tem que fazer, mesmo que pareça óbvio para você, não é óbvio para todo mundo. E aí a gente vive muito essa situação da gente discutir e descobrir que é totalmente despadronizado, às vezes, o caminho que esse produto segue. É totalmente despadronizado a forma que esse produto é feito. E aí, o que você falou é muito bom. Não é para pensar na solução agora. É uma etapa de cada vez. E aí, por isso que hoje a gente vive e a gente quer mostrar isso aqui, a gente quer conversar sobre isso aqui, discutir com vocês, pedir para vocês também interagirem muito aí, falando sobre isso para nós nos comentários. Cara, não é momento de fazer solução. É momento de entender o processo. Calma, coração aflito. Essa é a nossa fala. Calma. Calma, coração aflito. Por quê? Porque nessa etapa que você está lá anotando, entendendo o processo, pasmem, você vai ficar absurdamente espantado com o tanto de coisa que você não imaginava que acontecia no processo. E acontece. E tem lá no processo. Tem uma história do senhor Ono, que é um dos fundadores também do Lean. Tem o Círculo de Ono. Quem nunca viu, pesquisa no Google e você vai ver o Círculo de Ono. O Ono, ele é um japonesinho, já pelo nome já dá para entender, né? Esse cara, ele ficava lá no meio do processo, anotando, só conhecendo o processo, só vendo o Gemba. Num dos livros que a gente já leu, eu esqueci o nome dele, aquele sobre procurando ouro. Tá procurando ouro, eu esqueci o nome. Quem não traz para vocês na próxima. Quem souber, coloque aí nos comentários pra gente qual é o nome desse livro, que é um livro que fala sobre essa parte, onde o consultor, né, ele é um consultor nesse livro, ele tá lá assistindo o processo, ele fica realmente parado, e ele manda todo mundo ficar com ele parado, só anotando o problema. Ele não propõe solução, ele primeiro tá lá observando, e esse momento de observação, de entendimento do processo, é enriquecedor de uma forma absurda. É enriquecedor e assim, eu falei, o Jonathan acabou de falar e você ainda vai errar de buscar soluções imediatas. Tem que esperar, pessoal. Mas nós vamos perder tempo. Calma, não é perder tempo. É analisar mesmo, é entender. Porque você está enxergando ali, você tem que fazer perguntas do porquê que aquilo está acontecendo. Porque senão você ataca no lugar errado. O Jonathan deu exemplo, eu dou exemplo de uma outra empresa. Uma empresa de móveis, trabalhando com chapa de MDF. Eles estavam vivendo um problema lá que era o seguinte, a chapa de MDF, ela era comprada e existe uma fitinha, sabe? Que vai ali pro acabamento.
Então, essa fita, ela estava ficando menor do que a chapa. Pronto, problema. Qual que é a solução? Vamos conversar com o comercial que eles estão comprando a chapa errada. Ou a fita errada. Olha que dureza. Então, se você buscar isso aí, já ia no errado. Beleza, vamos ver o problema? Não está comprando. Onde que essa chapa está armazenada? Vamos ver onde que essa chapa estava armazenada. Ela estava armazenada do jeito correto, mas encostada numa parede úmida. MDS igual a umidade, ele estava inchando. Então, não era a chapa que estava sendo cortada errado. Não era a fita que estava sendo cortada errado. O MDF estava mal armazenado. Dá para parar por aí? Dá. Aí a gente ia arredar, mas o problema era mais profundo ainda. Porque a pergunta é o seguinte, mas por que essa parede está úmida? E a parede estava úmida por conta de uma calha que em algum momento decidiram não trocar. Olha para você ver. Olha aí, e aí? A gente manda embora o pessoal do comercial? É esses que estavam errados? Entende? É o rapaz ali do acabamento que estava fazendo errado? Não é. Então, cuidado com essa questão de buscar soluções imediatas. Entenda o processo. Verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para que você entenda o processo. Então, assim, vivenciar o processo, perguntar, tem que perguntar. Essa é a provocação. E aí a gente vai entendendo para chegar na famosa causa raiz. E aí sim, está na hora de buscar a solução. Boa. Ricardo, eu acho que a mensagem que fica aqui foi conhecer, né? O nosso primeiro episódio, conhecer um pouquinho do que é a FASP, o que a gente quer falar, o que a gente quer vivenciar em relação à melhoria de processo. É o espaço que a gente quer criar com vocês aqui. Então, a gente pede interação, pede a participação de todo mundo. E eu queria também comentar que a parte de melhoria de processo, a parte de desperdício, é a veia que a gente quer discutir aqui. Então, a gente vai viver essa jornada de melhoria de processo, vamos discutir ponto a ponto. A gente pede até para ter um coração acalmado, não um coração aflito, né? É isso aí. Para a gente poder chegar nessa parte de melhoria de processo. A gente vai falar de ferramentas, a gente vai comentar sobre isso. E a gente quer aproveitar esse espaço do podcast para a gente contar os nossos casos juntos, né? Vamos contar casos. É lugar de contar casos. Exatamente. E a gente quer contar os casos, quer ouvir de vocês também. Então, daqui a pouco, Deus não sabe, um dia a gente faz isso ao vivo. Legal. E a gente pode escutar vocês também, escutar os muitos problemas que existem, para a gente poder discutir aqui, aprender um com o outro, escutar, porque às vezes as soluções simples vão fazer toda a diferença. Vão sim. Ô, Jonathan, eu queria dizer o seguinte, mesmo que ainda não seja ao vivo, a gente quer essa interação com você, sabe? Então, assim, nada impede, comenta aí alguma coisa e traz uma provocação pra gente de um desperdício, de um assunto de desperdício. Gente, fala sobre isso aqui porque eu tô vivendo. Vai ser um prazer pra gente. Mesmo que ainda não seja ao vivo, você tem toda a liberdade de propor um tema pra gente trazer aqui nessa conversa rápida que nós vamos ter aqui no Faz Podcast. Boa. A gente não quer fazer um podcast de 4 horas igual... Não. Já tem gente fazendo, não é essa a ideia. A gente não quer fazer podcasts extravagantes de tempo exagerados, mas a gente quer aproveitar esse espaço para ter essas conversas rápidas em que vocês podem também participar e interagir. Então, pessoal, muito obrigado por esse primeiro ouvinte, nesse primeiro podcast que vocês estão ouvindo aí, estão participando com a gente fica muito feliz e quer muita participação de vocês. Ricardo, quer deixar o seu último recado aí? Eu quero sim, primeiro agradecer, contamos com o apoio de vocês aí, compartilha, né? Vai dando joinha, porque isso traz relevância, mais pessoas interessadas no assunto vão ter acesso. É importante esse marco, acho que você que está desde o início pode marcar aí este dia, este momento, este cenário, né? Quem sabe tudo dando certo, tudo vai mudar, como outros podcasts aí começaram e as coisas foram mudando. Então, gratidão, compartilhe conosco, é um canal de interação que a gente quer ter com você, nada muito robotizado, nós ainda estamos aprendendo, isso aqui ainda vai melhorar muito, e contamos com você, com o seu apoio. Conte conosco do lado de cá também, a gente quer fazer uma interação e te ajudar, quem sabe, a resolver um pipinaço que você está vivendo aí e é mais simples de resolver do que você imagina. É isso, Faz Podcast, fábrica de soluções, nós existimos para te ajudar. Perfeito. Esse é o nosso propósito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom. Valeu, abraço.